E está começando mais um O Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV. Mais um episódio, a sua pílula. E não é só uma pílula, é um pilulão, né? De semanal, uma refeição inteira. É uma refeição inteira sobre vendas, vendas consultivas e gestão de vendas, né, Luiz? É isso aí, um prazer enorme estar com você. Olha como ficou legal essa composição. Não, quando ter produtora. Olha, ficou bom, hein? Ela fala assim, não, agora você vai com essa cor, você vai com essa, agora você vai com essa camisa. Beijo. Um beijo. O que não fazer em vendas é a nossa aula semanal sobre vendas, sobre o mercado de vendas aqui na Vesa TV. Vesa TV é uma empresa do grupo ABCcom. Os episódios inéditos de O que não fazer em vendas rodam todas as terças-feiras às 21h30 com vários reprises aí ao longo da programação semanal da Vesa TV. Mas além de vesatv.com.br, Luiz, acha-se o que não fazer em vendas em outros lugares também, não é isso? Agora você pode seguir a gente lá no Instagram, O que não fazer em vendas. O que não fazer em vendas com no uns Instagram. recortezinhos maravilhosos aqui que você tem do programa, e aí você consegue ter, aí sim, tem ali uma pílulazinha para você depois consumir esse episódio completo também. Sempre o Hugo faz uma postagem um pouquinho antes do episódio com o link do episódio completo para você assistir lá no LinkedIn também. Então, LinkedIn, usando aqui os nossos perfis. Onde se acha Luiz Schmidt? Luiz Schmidt. Às vezes, Schmidt é um pouco mais difícil, então vamos lá. SCHIMITD. Luiz com Z. Você me acha ali no Instagram, me acha no TikTok, me acha no LinkedIn também. Então, e no Facebook, estou lá também. Então, é isso. E Hugo, onde a gente acha você? Esse é o Omnichannel, esse amigo, totalmente. Hugo palestrando no Instagram, Hugo palestrando no LinkedIn e Hugo palestrando no TikTok também, ali com conteúdos relacionados a vendas e outros assuntos que eu trato. Olha só, estamos republicando, inclusive, todos os episódios no Spotify, né, Luiz? Exato, Spotify agora. O áudio fica maravilhoso no Spotify, Hugo. Um dia, muito bom. Andando pelo deserto. E o que é legal, você consegue fazer fazendo outras coisas. É para isso que serve o Spotify. Para você fazer usando na academia, quando você vai fazer um arroz, um feijão, né? Tá ali dando banho nas crianças, ouvindo a gente, aprendendo. É isso que é bacana. Você pode ouvir a gente em todo lugar lá no Spotify. Tem um canal específico. Mas em breve a gente faz um lançamento mais oficial. A gente está recheando ele para você daqui a pouquinho ter um banho de uma maratona lá no Spotify. É isso aí. Muito bem, olha só. Então vamos esquentando o nosso assunto aqui já de hoje. Esses dias conversando com uma grande profissional, uma pessoa aí de uma experiência muito, muito bacana no mundo de recursos humanos, e aqui hoje a gente vai falar de recursos humanos conectados a vendas. Ela me comentou, Hugo, a gente falando sobre o quanto o primeiro semestre de 2025 estava sendo desafiador do ponto de vista de movimento de negócios. E ela falou assim, mas sabe qual foi o mercado que começou, qual foi o tipo de contratação que começou praticamente primeiro durante o primeiro semestre e tem se intensificado? Eu falei, não, qual? Ela falou assim, contratação de vendedores. Falei, opa, peraí, vou lhe fazer um convite então para você contar mais isso pra gente, Luiz, né, Luiz? Maravilhoso. No nosso podcast, necessário o tema, né, Luiz? Exato. E olha só, aqui a gente vai falar, a gente sabe que você, boa parte do nosso público é gestor. Então a gente sabe da dificuldade que você tem na hora de contratar alguém para a sua área de vendas. Também você que está assistindo a gente, que é vendedor, já tivemos aqui na semana passada ou na retrasada, tivemos aqui o pessoal do Papo de Vendedor. Nossa, foi demais. Falando diretamente com você, vendedor. Então esse assunto também serve muito para você. Então, sem mais delongas, Hugo. É isso aí. Olha só, para falarmos sobre quais são os mercados, as características, soft skills, hard skills e todas as mandingas necessárias para contratar e sermos contratados em vendas, nós estamos trazendo ela, olha só, que é especialista em desenvolvimento de liderança e cultura organizacional, com mais de 20 anos de atuação em estratégias de recursos humanos. É criadora de soluções inovadoras como jogos corporativos, mentorias personalizadas, professora de soft skills em escolas de negócio e também coautora do livro Quick Wins. É a grande e maravilhosa sócia da Human Bride, a amiga Lilian Toledo. Seja bem-vinda! Olá, pessoas. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. A gente agradece demais, assim. E Lilian foi um barato, né? Que assim, inclusive, um beijo. Cadê? Eu tô aqui,
Sandra Turque, Fernanda Nascimento, toda a turma ali, né, do Plural, é um grupo de networking muito legal, e a gente se conheceu e o papo foi muito bom, e eu falei, não, peraí, sabe aquela conversa que faz um tempo já, mas que já conectou de uma vez. Opa, tem muito conhecimento ali pra gente trazer pro nosso podcast. Pois é, e é um assunto absurdamente interessante. Muito necessário. Porque quando a gente fala do ponto de vista de gestão, a gente dá consultoria, a gente está diretamente ligado à ponta. Das empresas que eu presto consultoria, não são muitas, mas delas, 90% estão contratando neste momento. Olha só. Estão com vaga aberta. Antes de vir para cá, para a gravação, eu estava lendo um descritivo de vaga. Ou seja, realmente é uma demanda altíssima. E aí, obviamente, surgem alguns questionamentos. Está faltando pessoal? Uhum. Ou está faltando pessoas capacitadas? Eu não estou sabendo contratar? Será que eu não estou pagando bem? Quais são os elementos que fazem, talvez, você conseguir suprir essa vaga, até chegar, né, ao sucesso nessa vaga. E aí, obviamente, a gente vai ter essa aula contigo para justamente sanar essas dúvidas. Quer começar as perguntas, Hugo? Primeiro o seguinte, conte para nós. Quem é Lilian Toledo na fila do pão? Na fila do pão, eu sou mãe de uma menina maravilhosa de 21 anos. Atuo com desenvolvimento de times e lideranças já há um pouco mais de 20 anos. É que eu parei de contar, né? Depois de 20, você pode falar tudo certo, jubilou, mais de acabou. 20 mais e de tá 20, tudo tá bem, tudo bem, né? é isso aí. Eu parei de contar. Gosto muito desse universo principalmente de contratação, estratégias de contratação, desenvolvimento Eu faço os dois papéis, tá? Eu tanto ajudo empresas a contratar melhor através de todo o processo, quanto eu ensino malandragens e mandingas para candidatos que queiram se sair bem com o RH. Porque entre o gestor de vendas e o vendedor incrível, vai ter uma pecinha no meio, né? Que é o processo seletivo, ou que é o profissional de recursos humanos. E eu gosto muito de poder olhar para esses dois lados, né? Não só para vendas, mas de todas as áreas. E, ultimamente, não só desde nosso encontro, mas tenho percebido uma mudança significativa no mercado, em especial para vagas e descrição de vagas para vendedores, já nesse ano de 2025. Olha só. Então, eu achei, como você falou, muito interessante. Acho que a primeira pergunta vem ali, lógico, quais foram os mercados que que já começaram a te dar essa percepção, entendeu? De fazer, opa, peraí, vagas de vendas tem uma modificação. Quais foram os principais mercados que você percebeu e quais são outros mercados que ao longo dos estudos aí você percebeu que são mercados que, além de outros, estão puxando a fila da contratação de vendedores? Tá, então assim, no ano passado, em 2024, tinha uma miscigenação um pouco mais interessante de vagas disponíveis, né? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp e de LinkedIn, onde essas vagas são compartilhadas e discutidas. E no último semestre de 2024, quando... Eu acho também, né? Aí vai ser... Não fiz essa pesquisa a fundo, tá tudo certo. Minha opinião. Que teve um aumento significativo na busca por profissionais da área de RH. Analistas, assistentes. E eu acho que foi por causa da NR1, que o Ministério do Trabalho fez aquela alteração sobre saúde mental. E as empresas começaram a falar, opa, a gente precisa de gente aqui que veja isso e que saiba dar conta desse... E aí, eu acho que por isso... tinha um número significativo de vagas de RH. Isso foi até 10, 15 de janeiro desse ano. De lá para cá, o número de... Porque aí, por isso que eu fiz essa correlação. Porque quando o Ministério do Trabalho postergou... Adiou a entrada dessa lei, as vagas automaticamente sumiram no mesmo período. Por isso que eu estou relacionando uma coisa a outra. Legal. Então, até 10, 15 de janeiro desse ano, ainda tinha bastante vaga para RH. E de lá para cá, na verdade, eu fui buscar nos meus históricos, tá? Para vir aqui pro podcast, eu estudei. De setembro de 2024 para cá, talvez eu não tivesse percebido, porque o volume maior estava sendo recursos humanos mesmo. Vagas para vendedores. Vagas para vendedores técnicos e vagas para vendedores... Você me perguntou mais ou menos de que área, a gente vai falar isso mais para frente um pouco, mas muito no agro. No agro? Equipamentos agrícolas, insumos para a área do agro, né? Então, para o universo que circunda.
E uma coisa que nunca parou de ter é vaga para vendedor. Sempre teve, agora um destaque um pouco maior, mas sempre teve, né? Vaga para vendedor eu acho que nunca faltou no mercado. Mas é da área de finanças também, né? Para o mercado financeiro tem surgido bastante vaga também. Acho que são os 2 pontos que me chamam mais Olha atenção nesse primeiro semestre de 2025. Ok. Tem uma característica interessante no agro, eu percebi essa movimentação também no passado, de uma profissionalização de uma área de vendas, a captação de mercado. Algumas franquias de agro chegando em São Paulo, já estavam, obviamente, estabelecidas, mas elas estão ampliando o seu trabalho de captação de outros empreendedores para se tornarem franquia. E aí um detalhamento do agro que eu tenho percebido. Antes era, vamos trabalhar com os insumos, né? Agora você tem, por exemplo, algumas franquias de venda de óleos naturais para mercados. Então você tem lá o mercado de máquina, enfim. Então talvez seja essa, não a profissionalização, porque eles já são altamente profissionalizados, mas talvez um detalhamento desse processo, uma abertura a mercado que está chegando mais perto da gente, que está aqui na cidade, mas a gente já falou isso algumas vezes, se você não trabalha no agro, você trabalha para o agro, porque basicamente metade, de alguma forma você tem que entender, e é óbvio que você quer algum mercado, você quer acessar algum mercado diferente, cara, vai pro agro. Lá é um mercado gigante que tem pessoas que elas não chegam, talvez por talvez uma preguiça de chegar lá. Então vá buscar informação. Que bom que eles estão buscando vendedores. Isso é ótimo pra gente. Quem sabe até trazer alguém do agro aqui, Hugo. Sim. Não, eu estava pensando agora, na hora que ela comentou, comecei a lembrar de empresárias e empresários que eu conheço aí, e gente aqui da nossa região, tá? Gente daqui, eu já vou mandar um WhatsApp ali pra turma para vir falar sobre movimentação de vendas no agro, Pois não. Uma coisa interessante é que o agro já foi o nosso cabeça do PIB, né? Quem mais movimentava o PIB nacional era o agro. De uns anos para cá foi para serviços, mas o agro vem retomando essa dianteira, né? E isso tem sido um movimento interessante que vai impactar em todas as áreas, vendas, RH, financeiro, vai impactar em tudo. Então, é bom mesmo estar de olho. E é legal que a área financeira, a gente tem o crescimento das fintechs e elas, obviamente, estão passando por uma modificação gigantesca. Então, com certeza, você ter alguns produtos e serviços para a área de investimentos, que tem vários ali, alguns players chegando e fazendo movimentações diferentes no mercado, talvez isso tenha consumido. Agora, uma pergunta que fica é quais são as características desse vendedor para cada um desses mercados? Essa é uma excelente pergunta. Porque aí a gente pode entender, no agro talvez eu tenha uma característica diferente, no mercado financeiro outra característica. Aí eu vou ter que falar mal da minha própria carreira, né? Não vai passar batido. Muitas áreas, como agro, serviços e tecnologia, evoluíram bastante, tecnicamente, mentalmente, né? O modelo mental dessas áreas se desenvolveram bastante rápido. Boa parte dos RHs continuam com a mentalidade do passado. Então, não estou falando como quem quer falar mal, mas é o que eu percebo no dia a dia, nas conversas com os profissionais da minha área. A gente está muito parado no passado ainda. Então, a gente busca contratar como a gente contratava antes. Só que o mercado mudou, as pessoas mudaram. Então, eu preciso trazer esse cenário até para poder explicar. Quem provoca o gestor dentro de uma empresa, né? Quem provoca o gestor para fazer a descrição da vaga, estou precisando de um vendedor aqui. Tá. Se eu pego só essa informação e vou para o mercado, que é o que normalmente os RHs fazem, eles contratam mal, contratam errado, e essa pessoa, mesmo que contratada, não fica muito tempo na empresa, gerando uma série de gastos e desgastos, né, desnecessários ali. O profissional de RH que vem para esse gestor e fala, tá, qual é o perfil que você precisa desse vendedor? O que ele precisa fazer? O que é que ele precisa ser? Qual é o perfil completo desse vendedor? E não só que ferramentas ele tem que falar, ele tem que conhecer, ou que mercados ele tem que atingir. A gente sabe que um profissional de vendas é muito mais do que vender. Sim, com certeza. Então, o que ele precisa ter, como ele precisa ser para poder ocupar esta vaga que você está pedindo. Então, quando o RH faz esse papel, a gente consegue um descritivo de vaga muito mais assertivo. O que a gente vê no mercado hoje?
A descrição de vagas para vendedor é tipo um unicórnio, Ah, né? sim. Verde, com babados e tem que ter pelo menos 2 ou 3 chifres. Porque a descrição de vagas é absurda, né? O vendedor, ele tem que saber mexer no CRM. Ok, não vamos entrar nesse mérito. Obrigado por Ele isso. tem que ampliar, saber desenvolver novos mercados. Ele tem que falar inglês e espanhol, porque Latam está aí, temos muitos. Ele tem que saber matemática financeira, ele tem que... Se você lê a descrição de algumas vagas, eu ia até trazer algumas aqui que são engraçadas, se não fossem trágicas. Porque se tiver uma pessoa que atenda aqueles requisitos, na boa, ela tem que ser presidente de um país, de uma empresa, porque atender aquilo tudo é insano. Então, essa descrição, ela vem quebrada, e aí quem está na ponta, né, o candidato, a pessoa candidata, que está buscando se encaixar nessa vaga, vai se enxergar muito longe daquilo. Então, a gente precisa discutir com os gestores de comerciais e discutir com as pessoas que fazem o RH sobre como fazer uma boa descrição de vaga. Para que a gente consiga trazer o profissional certo para a vaga certa. Mas não é uma coisa que só o gestor comercial vai fazer ou que só o RH vai fazer. Tem que conversar. Não fica um pouco naquele lugar, assim, às vezes eu percebo que eu, como gerente de vendas, diretor de vendas, é minha obrigação saber fazer uma descrição de vaga, certo? Então eu faço aquela descrição de vaga para quando alguém olhar e falar assim, nossa, cara, você fez uma big de uma descrição de vaga, hein? E aí que chega nesse lugar do unicórnio, certo? Do super-homem, da Mulher Maravilha a ser contratada. E também não tem aquele lugar, assim, de que no... Como é que é? LinkedIn. Eu não concordo com... Ó, que fique claro, que fique registrado. Ô, Michele, perdão, Michele. Michele que Lima, fique perdão. registrado. Não que eu concorde com esse nome. Eu não concordo com esse nome, tá? LinkedIn. Mas, assim, todas as pessoas são mestres e super experientes em todas as áreas e com todas as qualificações necessárias para poder se submeter à análise de uma vaga. Não parece que é um monte de conta que não fecha? Porque eu finjo que digo qual cargo que eu preciso, o candidato finge que tem as atribuições malucas que eu pedi, e aí, como é que fica RH nesse processo? Fica tomando tiro cruzado? Tem um pouco disso também, dessas fábulas que acabam acontecendo em torno do recrutamento de vendedores? Tem, bastante. E isso é o nosso ego, né? O ego do gerente de vendas, é o ego do RH e é o ego da pessoa candidata. Então, assim, aqui é uma disputa de egos. E o pior, a gente fica dando Ctrl+C e Ctrl+V nessa descrição sem pensar criticamente. Então, o gestor de vendas, o gerente de vendas, ele foi ensinado a fazer uma boa descrição de cargo? E não foi. Aí é o nosso trabalho. E assim, a gente aqui faz uma parceria super 10. Pelo seguinte, primeiro que o gestor, muitas vezes, ele não sabe fazer a descrição, porque primeiro ele nem conhece o processo de vendas. Isso. Aí a gente não sabe, por exemplo, quais são as soft skills e hard skills que eu preciso para aquela vaga. Aí é por isso que ele quer um cara que prospecta, que negocia, que fecha, que conversa com o PCP e vai na importação. E que ilustra o traz, sapato, né? Faz a gestão de carteira, faz a visita externa e ainda coordena o pessoal que é estagiário para mandar os brindes para ele fazer o evento. Tô mentindo ou não? Não tá mentindo não, é isso aí. É exatamente isso. E aí quando você chega e fala assim, mas peraí, vamos especificar aqui. Esse cara, ele é muito bom aqui, então vamos lá. Você quer alguém para prospectar? Você vai para um SDR, para um BDR. Aí o nosso papel, o nosso serviço de utilidade pública aqui é explicar para essa galera que, primeiro, existem diferenciações em cargos quando você vai contratar, cada uma com o seu valor, o seu salário, as suas demandas, as suas obrigações diferentes, para que você possa ser mais assertivo. Só que a conta que o cara faz, não, peraí, eu vou contratar uma pessoa só, ela vai fazer tudo. Ela não vai fazer tudo, o resultado vai ser ruim para você, para ela, porque depois ela entra, fica sem jeito de sair. Às vezes ela passa ali um tempo e não consegue ficar, né? Você percebe nela que ela não está dando resultado. Às vezes ela fica deprimida, depressiva, e aí vai para as questões emocionais, que ela vai falar com muito mais propriedade, e não consegue nem... Aí você cria uma relação horrível. Então, nosso papel de utilidade pública aqui é te ensinar, gestor, a fazer não só uma descrição de vaga, a você entender o que você precisa. Aí vem um ponto, que é o seguinte:
o cara, muitas vezes, ele não sabe, por exemplo, as soft skills que ele precisa. Primeiro que ele não sabe nem o que é isso. Segundo que ele não sabe como é que ele mede. Não, cara, gente boa demais. Esse vendedor é muito gente boa. Gente boníssima. Mas o que ele... Me fala uma soft skill dele, assim. Ele é comunicativo. Nossa, muito comunicativo. Bom, esse é bom de vendas, porque ele fala bem. Mas falar bem é o atributo necessário para ser bom de vendas? Só isso. E o que mais? Só contratar um stand-up, né? Opa! Não é, seria legal? Uhum. Mas, indo para esse caminho, o que é soft skills e como que a gente pode... Aí, ajuda a gente aqui a educar o cara. Aí, vamos lá. O que é isso, né? E como é que ele pode medir esse negócio, entender, olhar o público dele, saber como é que é? Vamos lá, soft skills é um termo que acabou ficando bastante comum para a gente dizer habilidades comportamentais. Né? Então, Boa. quais são as habilidades comportamentais que eu preciso nessa posição, nessa vaga, para exercer um bom trabalho? Quem é da minha época vai pegar a referência da piadinha. Mas profissional bombril, Opa! todo mundo quer. Quem não quer? 1.000 utilidades. Com 1.000 utilidades. Mas aí eu tenho lá um profissional que faz de tudo, que faz bem o SDR, o BDR, o farmer, ele faz tudo. O que vai acontecer? A empresa vai acabar precisando me contratar para ensinar para eles gestão do tempo. Muito bem. Muito bem. Porque mesmo que ele seja bom de fazer todas essas coisas, isso não quer dizer que ele vai conseguir fazer todas essas coisas. E esse Faz é o muito sentido, ponto. faz muito sentido. Quando eu vou fazer uma descrição de vaga, né, e para vendas isso ainda é mais especial, a gente pode separar isso em duas categorias dentro de 2 blocos. Bloco 1 é habilidades técnicas ou hard skills. Dentro dessas habilidades técnicas, o que é imprescindível, a pessoa precisa já vir sabendo disso para começar a executar, e o que é desejável. Porque quando a gente separa em imprescindível e desejável, eu começo a mostrar para as pessoas que vão se candidatar àquela vaga o que é de verdade imprescindível. Legal. Falar inglês é desejável ou imprescindível? Vai conversar toda semana, todo dia com o mercado lá fora? Ok, é imprescindível. Ah, mas é legal que a gente tenha um vendedor que fala inglês, porque Vejo de muito repente... isso. Vai Ok, que, né? É porque aqui nós desejável. lidamos com CRM, pipeline, nós falamos Pois siglinhas em bonito, inglês que ele vai né? precisar entender. Uma que eu adoro é mindset. Mindset. Tem que ter um Nossa. mindset de vendas. Acho bonita essa palavra. E o outro bloco é a habilidade comportamental, são as soft skills. Dentro dos comportamentos, o que é imprescindível que a pessoa tenha e o que é desejável que ela tenha. Então, quando você olha, e normalmente isso é um pouco do ser humano, não são só os gerentes que fazem isso, né? Ou pessoas de RH que fazem isso. Quando a gente vai descrever uma vaga, a gente tem uma tendência muito grande a descrever alguém como a gente. Ó, não, repete isso, por Legal, favor. Não, por favor. Será que eu vou lembrar como foi que eu falei? Peraí. Quando a gente vai descrever a vaga, normalmente nossa cabeça tende a descrever alguém que seja como a gente. Por quê? Por que eu considero tal pessoa gente boa? Porque ela pensa como eu, ela concorda com o que eu disse e ela riu das minhas piadas. Sim, por isso que ela é gente Nossa, boa. que chute na Então, canela. é legal. uma pessoa... Essa pessoa, gente boa, legal, bacaninha, como eu, é a melhor pessoa para estar nessa posição? É isso aí. E esse é o ponto crítico. A gente descreve, às vezes, vagas para clones. Boa. E a gente não vai encontrar. Exato. Sabe uma das coisas que, inclusive, esses dias eu foi um grande barato, eu falei, é mais um dos grandes logotipos que eu consigo colocar lá no meu currículo, né? Eu participei de um painel de liderança na APAS Show. Primeira foi coisa, muito assim, legal. se você é da área de supermercadista ou da área de alimentação, você tem que ir na APAS Show, cara. É gigantesco. O evento tem que tirar 2, 3 dias para ir no evento. É um evento E fantástico. não chama show à toa. E não chama show à toa. Exato. Obrigado por isso. E aí no painel, os colegas estavam contribuindo com algumas coisas e eu lembrei de uma coisa que é assim, né? Você faz a análise de perfil comportamental da pessoa que você está... A gente estava falando de primeiras lideranças, né? Você faz análise de perfil comportamental. E aí tem DISC, tem Apogeu, tem MBTI, tem um monte, tem mapa astral que você pode fazer, tem de tudo. Mas para compreender qual seria o estilo de liderança dessa pessoa que você está trazendo para líder, e se esse possível ou essa possibilidade de estilos de liderança
casa com o ambiente que você tem, com os liderados que você tem, com a área que você precisa liderar, entre outras coisas, né? E aí trazendo então para a questão aqui de vendas. Sabe que uma vez eu fui contratado para fazer um treinamento de vendas e me chamaram no susto, assim, não, vem cá e tal, fazer uns 2 workshops de vendas, dois finais de tarde, a gente vai levar os caras para fazer um happy hour depois e tal. Quando eu cheguei, eu percebi que o clima estava ruim. Estava muito ruim, estava áspero o clima. E aí bate papo, como fazer uma dinâmica? Eu fiquei sabendo que 3 vendedores tinham saído no braço na semana anterior. Nossa. Eu faço essa cara. E aí eu peguei uma ferramenta de disco e fui brincar um pouco isso, aí para quem conhece, né, disco e tal. Tudo alto dele, em cima tinha 2 que eu tinha certeza que se fosse fazer o teste para valer mesmo, ia dar aquele alto D disfuncional, né? Falei, cara, como é que você bota um monte de leão esfomeado dentro de uma mesma jaula? Então, e aí, dada essa volta toda, o quanto esse gestor de RH, essa gestora de RH, esse gestor, essa gestora de vendas, tem também uma mínima leitura do seu perfil comportamental, do perfil comportamental do time, para trazer uma pessoa que também tenha um perfil comportamental a ser agregado ao time, ou para melhorar, para ajudar na diversidade de comportamento do time. Esse é um assunto que minimamente paira nas contratações de vendas? Com certeza. E levanta um monte de paradigmas, né? O bom vendedor é aquele que é arrojado, que vai, que levanta e faz, persuasivo, que se comunica bem. Tem um estudo do Google empresa, né? E não o buscador, mas da empresa Google, e eles fizeram... É o nome de um Sócrates, eu acho. Projeto Sócrates, agora não lembro. É um nome de um filósofo. Uhum. Eu sempre esqueço o nome do projeto. E eles fizeram várias pesquisas e encenações e simularam times mistos de comportamento, de habilidades, de atitudes e times mais heterogêneos, né? Mais próximos, mais parecidos. E isso na área de finanças, isso na área de vendas também. E aí eles entenderam que os times que conseguem resultados melhores são os mistos. Olha e não só. os parecidinhos. Então, contratar todo mundo que tem o estereótipo de vendedor pode não ser necessariamente um resultado positivo. E aí, como é que o gestor que vai ter que fazer um curso agora de análise comportamental, e como é que a gente instrumentaliza o gestor para isso? Sim, primeiro passo é um passo antes, que é conhecer o seu perfil, que é conhecer a sua equipe, conhecer a sua cultura, para aí, então, usar esses elementos para uma análise, para trazer do mercado alguém que complemente, alguém que integre, e não alguém que repita. A gente tem que parar de pensar em clones. Ah, mas funcionou tão bem, porque fulana de tal era excelente vendedora. Então, eu faço a descrição personificando aquela pessoa e não vou encontrar no mercado uma pessoa que seja igual a ela. Sim. E o que é bom para o meu time nesse momento? Então, trazer uma pessoa que é extremamente analítica, que gosta de dados, de números, que quer saber de onde veio esse requisito, que né, se aprofunda em detalhes, é bom quando? Quando que é bom eu trazer alguém que seja extremamente comunicador, influente, negociador, sempre tem uma piadinha, sempre tem uma frase pronta, uma coisinha boa para encantar o cliente. Quando que é bom trazer essa pessoa para o time? Então, eu sempre tenho que olhar, principalmente para quem é de vendas, quem vai ser essa pessoa dentro e como vai ser essa pessoa fora. E aí, quanto mais conhecer, melhor. Né? E aí tem vários estudos, MBTI é um excelente, porque ele não te enquadra em apenas 4, né? Você tem muito mais elementos, mas os 4 elementos do DISC, né? O dominante, influente, isso tudo também é muito útil. Tem outros, assim, bem bacanas. Inteligência artificial ajuda nisso também. Sim. Né? Você coloca lá o LinkedIn da pessoa e pede para ela trazer a análise comportamental daquela pessoa. E a inteligência artificial te traz, sem erros, ainda não. Mas um parâmetro geral para você ter uma noção, sim. Então, eu recomendo fortemente
que tanto pessoas de RH quanto pessoas da área de vendas façam algum desses perfis comportamentais, desses testes, dessas avaliações, para entender o seu cenário interno, para saber quem você busca. Até para Muito bom. colocar isso um pouco na prática para você que tá vendo. Na minha vida eu fiz isso, tá? Primeira vez eu fui fazer, entender um DISC e tudo mais, fui passar por um processo terapêutico, enfim, para eu poder me entender um pouco. Legal. Aí eu entendi os meus limites. E, por exemplo, uma coisa que eu não gosto de fazer é microgerenciamento. Putz, Não chato pra caceta. faço. Me demanda uma energia gigantesca. Quando eu vou contratar alguém, eu já... Na análise, eu tenho que saber se aquela pessoa ela precisa ter minimamente uma disposição a andar sozinha. Um autogerenciamento. E eu consigo ir pelo lugar ali, eu sei que ela vai ter essa disposição. Então, eu já deixo muito claro isso no processo. Eu me conhecendo, eu sei quem é bom para trabalhar comigo. Boa. Ou seja, você, gestor, precisa se conhecer para você saber, eu quero alguém que trabalhe comigo nesse sentido. Da mesma forma que eu também sei que eu sou um cara que eu não me atento a detalhes por não fazer microgerenciamento. Então eu preciso ter pessoas metódicas do meu lado, senão não vai funcionar. Eu tenho que ter alguém me cobrando, porque senão não funciona. Que seja um auto C, que seja um Isso, analítico para isso. complementar. Eu vou fazer... E aí, vamos trazer para vendas, beleza? Vou fazer prospecção de vendas. Eu preciso de alguém muito metódico. Por quê? Você tem que fazer 3 ligações, uma ligação a cada 1 minuto e 25. Para você conseguir bater as 300 ligações, você tem que fazer como BDR, como SDR. Vai pegar um Auto D fazer isso. O cara fez garrou no papo ali. Ô, bichão, vamos embora e vamos fechar e tal. Meia hora no papo. Você fez quantas ligações? 2. Acabou. Não, e ele fez 10 ligações, tomou 10. Não, essa porcaria não funciona. cara, não, pelo toma banho, eu vou amor fazer de essa Deus. ações. Não, isso é trabalho. Vai fazer microgerenciamento com um cara desse? Exatamente. Você vai sair no braço com o cara. Vai sair no braço com o cara. Aí pega o cara para negociação. Aí você pega o altamente analítico, certo? Que não tem nem um outro pouquinho de outras coisas. Ele vai chegar numa ponderação técnica perfeita. Mas talvez ele não cata ali o negócio, que o cara quer um negocinho por fora, ele quer sair para almoçar, ele quer... que infelizmente isso acontece, mas você precisa entender o lado humano, né? E às vezes você pega o sentimento da pessoa para falar, poxa, talvez esse não é o momento da gente negociar. Me fala como é que você tá. Deixa eu entender você. Ele não teve a empatia, mas chegamos aqui numa negociação maravilhosa. O Excel tá lindo, mas o nosso papo foi uma merda. Perdão pelo... Mas é isso. Aí, vamos pro final, né? Esse cara que é o falastrão, o bacanudo e tal. Fechou aqui? Fechou. Abraço, cara, mão ali, bora. Pô, toque, tá tudo certo, perfeito. E o nosso contrato? Não, depois a gente vê. Não, o pessoal do jurídico lá. Aí o jurídico, mesmo quando não tem o jurídico, se fica na mão desse cara, esse cara enrola o contrato 5 anos. Aí quando dá um pau, ele fala assim, putz, cara, falei com esse cara, nossa, deixa eu ver minha mensagem aqui. Esquece, bichão. Então tem que ter cada pessoa com o seu perfil no seu processo direitinho. E você, quando é gestor, você precisa entender que o seu tá entre aqueles. Você não é o dono da verdade. Você é um desses. Então você tem sua deficiência. Precisa de outra pessoa para ajudar você a complementar. Faz sentido? Muito, Luiz, muito. Até porque eu só posso ter o mesmo perfil, todo mundo igualzinho dentro de uma equipe de vendas, se todos os meus clientes também forem do mesmo perfil. Ótimo, perfeito. É isso aí. Perfeito. Se eu garanto que todos os meus clientes têm o mesmo perfil, eu posso garantir que todos os vendedores tenham o mesmo. Se não, Mas uma pergunta que eu preciso muito fazer. por favor. Como é que a gente traduz sangue nos olhos? Porque os caras falam assim, Boa! eu quero um vendedor sangue nos olhos. Boa! Qual é o perfil comportamental do sangue no olho? nos olhos. Vamos lá. Vou trazer uma metodologia oriental. Boa. Gostamos. Assim, bastante antiga. Eu acho que eu até comentei com você essa metodologia. É inspirada realmente nos antigos samurais, né? Muito que bom. chama TBC. TBC. É a pessoa que tira a bunda da cadeira. É perfeita. Essa é a pessoa sangue nos olhos. Iniciativa, protagonismo. É a pessoa que entende a autorresponsabilidade dentro do processo. Ah, eu não consegui fechar a venda porque o cliente era chato. Ah, eu não consegui fechar a venda porque o pessoal não me mandou o escopo técnico. Se a responsabilidade do teu bônus e do teu ônus está sempre do lado de fora, não é uma pessoa que tem iniciativa própria, né? Ela vai quando você aperta um botão. Então, você tem que ficar o tempo todo microgerenciando. E tem pessoas que executam muito bem suas atividades, mas precisam do microgerenciamento. A pessoa que toma iniciativa, que tem autonomia, ela também corre riscos.
de acertar Uhum. preços e prazos e valores que não estavam conversados com você antes. Porque o calor do momento faz a pessoa tomar algumas decisões. Então, quem é a pessoa certa? Depende de quem você está buscando. Boa. E aí tem aquele lugar também, é o seguinte, né? A gente percebe muito, em alguns episódios anteriores a gente falou bastante sobre questões do tipo. A gerência, a gestão de vendas, ela exige resultado, mas ela não dá condições para esses resultados serem Sim. alcançados. Ela exige autorresponsabilidade, mas não dá a mínima carta branca para que as pessoas dotadas dessa autorresponsabilidade tenham um mínimo de espaço, as fronteiras um pouco alongadas para poder tomar a decisão. E essas coisas não estão na descrição de cargo, né, Lilian? Não. Essas coisas não estão ali, né? Isso é bastante comum para a liderança que virou líder por osmose. Tá bom. Você era um excelente vendedor, você era o cara que melhor performava, a mulher que mais performava bem na área, e aí ela é chamada para ser a gerente de vendas. E uma pessoa não vira líder automaticamente. Ela tem que ser preparada. Sim. Então, normalmente, na maior parte das vezes, ao longo da minha trajetória, quando uma liderança não entende ou não percebe quais são os recursos que ela precisa dar para a equipe, é porque ela também não teve. Ela não foi preparada para ter esse olhar de liderança. Não é porque eu sou uma excelente vendedora que eu vou ser uma excelente gerente de vendas. A gente fala muito isso Completamente diferente, né? Então, a osmose não carrega junto todas as skills, né? As comportamentais e as técnicas que uma liderança precisa para fazer isso acontecer. Então, é um olhar global até, sabe, da empresa. Não é só a pessoa gerente de vendas ou a pessoa de RH ou a pessoa candidata que está nesse bolo. A empresa como um todo, a cultura dessa empresa precisa ser olhada para que essas coisas todas funcionem melhor. Então, nesse caso de eu não estou dando os recursos que minha equipe... Ela nem percebe. A pessoa não percebe, porque ela não foi preparada para ter esse olhar mais analítico, mais crítico, mais minucioso do processo. E muitas vezes o gestor está naquela zona de conforto, que é muito mais fácil reclamar do time do que eu entender que o problema é dele. Nossa, tem uma bronca disso. Esse pessoal não é como a gente era antigamente. Esse saudosismo tóxico. Essa menina, esses jovens. Eles não são, eles não têm essa mesma garra que a gente tinha. Porque na minha época... do meu tempo. Não, na minha época era o quê? Era uma lista telefônica. Era guia 4 rodas. Cara, o guia 4 rodas e perna pra quem te tem. Mas ninguém ficava enchendo a paciência da quantidade de visitas que você tinha que fazer, ou o seu combustível que tá saindo caro demais. Então, era outro momento. Era outra questão, né? Sim. Aí, ou você virou gestor com mudança da cadeira. Sabe como é que é? A empresa foi mudando, só você sobrou sentado. Agora você assume aí a parada. E não é isso, você não tem um mínimo tato com as pessoas porque você não teve. E aí, obviamente, você precisa adequar essa questão para entender que você, como gestor, às vezes você tem a função de fazer, entender aquela pessoa que está chegando, ela entender como funciona a dinâmica interna da empresa. Olha, e outra, definir qual é o limite de onde chega o vendedor. Aonde é a hora de se assumir no peito e falar assim, vamos fazer o seguinte, deixa que eu falo com essa galera aqui, porque até aqui você vai. Mas, quando for ali, a gente tem que ajeitar a bola para entrar, porque senão não vai. Você está passando uma informação errada. Tem que saber coachear as pessoas. Ele tem que ser um treinador para que você possa, né, desenvolver as pessoas. E não ficar falando, esse pessoal daí, meu Deus do céu, não tem garra, não tem vontade. E deixar aquela pessoa na zona que ela está. Você tem que tirar aquela da zona de conforto ou da zona de instabilidade e passar ela para um outro lugar. É tua responsabilidade, gestor, de fazer isso. Senão a pessoa vai ficar sempre ali inquieta, insegura, naquele mesmo espaço. Ou até o momento que ela solidifica aquele negócio e não muda mais. Aí depois se você mudar é pior. Sim. Eu tô falando com linguagem do dia a dia, tá? Mas é isso. Tá excelente. Eu acho que esse é o cenário. Se a gente não percebe, e aí vou só dar uma complementada, o tipo de liderança que a gente tem que ser para cada cenário que a gente tem. Então, eu ter um estilo de liderança me limita a ter pessoas geríveis apenas por esse estilo. Mas se num momento eu tenho que botar todo mundo na pressão, eu tenho que ser uma liderança não tão democrática.
Se a gente está passando por uma situação onde que o desenvolvimento, o alinhamento, todo mundo na mesma página é mais importante, eu tenho que ser a liderança instrutora. Coach, eu consigo ser a liderança coach quando a maturidade já está estabelecida entre a relação líder e liderado e o processo. Então, eu tenho que ser líderes, né, ter vários perfis de liderança dentro de mim para poder liderar pessoas que são diferentes. E esse é o grande lance. Quanto mais eu invisto no meu autoconhecimento, que foi o que você trouxe desde o começo, é quando eu melhor consigo liderar uma equipe. E de vendas, então, que tem muito mais pressão, muito mais dinamismo, né, é essencial. Olhando pelo outro lado da história, que é assim, né? Contratou lá qualquer funcionário, né? Você tem 45 dias de experiência, depois mais 45 dias de experiência, certo? E o que se espera é que a empresa, somente ela, tenha a voz de falar assim, muito bem, Lilian, após esses 90 dias, você passou na nossa experiência e agora nós vamos fazer um contrato... Vamos te dar a honra de ser nosso funcionário. Exatamente. Mas como é ao contrário por causa do vendedor? Legal? Quais são as orientações que você daria para, desde ali do processo de recrutamento, né, esse vendedor olhar para o que está sendo exigido dele, ou olhar para a cultura dessa empresa, ou olhar para ele ter desconfiômetros ali que possam falar assim, parece que isso aqui é uma roubada. O que você daria de orientação para esse vendedor, para essa vendedora, nesse processo de recrutamento e seleção ou de onboarding, de entrada num negócio, numa nova empresa? Só esse assunto daria mais um podcast, porque tenho causos para contar de entrevistas e de processos seletivos, assim, que são inenarráveis às vezes. Para quem está buscando a vaga, ter o mesmo critério e rigor que você tem quando você vai escolher a sua educação, ou um médico para você, ou se você vai fazer um procedimento estético ou não. Quando você vai fazer uma coisa importante, você não só aceita o que a pessoa está te oferecendo, você questiona, você pergunta. E uma coisa muito bacana de se fazer é, hoje a gente fala de stalkear, né? Stalkeia. Vá atrás das pessoas que trabalham naquela empresa, no LinkedIn e no Instagram, para ver como elas se comportam. Se boa parte desses funcionários estão falando sextou, uhul, toda sexta é muito comemorada e toda segunda é muito triste, avalia qual é a cultura que você está entrando, meu amigo. Genial. Boa. Se as pessoas estão tão felizes assim que chegou a sexta-feira, é porque de segunda a sexta foi um martírio. Esse é o ambiente que você quer estar? Pergunta na quarta, como é que foi, né? Pergunta pra ele hoje, tá bem? Exato. Quartou? E isso é tanto para os candidatos quanto para os líderes, tá? Se Boa. você observa seus liderados e observa que eles estão felizes demais na sexta, é porque você está fazendo um inferno na vida deles de segunda a quinta. Genial. Então, a sexta-feira, para mim, é um indicador excelente. Para quem está buscando como está sendo conduzido o processo de vaga, de todo o processo. A vaga está bem descrita? Está pedindo para você ser um unicórnio? Seja um unicórnio. Seja um unicórnio, mas seja de verdade. Dá uma olhada em 2, 3 vagas. Como é que essas descrições estão? Qual é o elemento comum e central? O que eu tenho percebido, tá? De solicitações de vagas boas, bem descritas. CRM, de lei, precisa entender, conhecer a lógica, não é sobre uma ferramenta ou um título, mas como funciona a dinâmica, ter habilidade para ampliar a quantidade de empresas, né, de leads no topo do funil, qual ferramenta, qual instrumento, qual perfil que você tem para obter isso, não importa, mas que você tenha as habilidades que construam esse funil largo no início. Legal. E comunicação. E não estou falando do stand-up, não é do palco, não é do microfone. É o ouvir, porque a comunicação não é só ida, né? Eu posso fazer uma excelente palestra e não ter percebido um movimento do meu público naquele sentido. Então, não é sobre ser palestrante, é sobre ouvir. Escutativa, aí vai entrar a empatia, aí vai entrar a percepção do cenário. Então,
seja o unicórnio que as empresas estão querendo. Não com aquelas coisas absurdas que estão pedindo, mas fazendo o que você faz de melhor, melhor ainda. Então, no que você é bom? Aprofunda nisso. Eu sou muito bom em negociação. Ótimo, vai fazer um curso agora de negociação que você nunca tinha feito antes. Para você ter outros olhares, outros aspectos daquilo que você já faz bem. Então, melhora o que você faz bem e vai comparando o que é que estão pedindo. Eu tenho visto muito esses 3 pontos, tá? CRM, a questão da escutativa, né, da comunicação bem desenvolvida e a mentalidade de aprendiz. Tá disposto a conhecer, tá disposto a saber, tá disposto. Né? A disposição pode não estar com essa palavra, mas é o que eu tenho percebido nas descrições boas de vagas que vêm acontecendo. O vendedor bom faz o próprio salário. E aí entramos numa seara aqui. Nós somos orgulhosos disso, né? Orgulho de fazer o próprio salário. O vendedor bom faz o próprio salário. Já tivemos programa em que a gente falou aqui sobre né, pagar um salário fixo ou não. O que você tem visto no mercado sobre fixo mais variável? Como que tem composto essas coisas? Assim, se dá para falar alguma faixa próxima que você tenha observado? Tá, vou te falar 2 coisas. Uma que você não me perguntou e uma que você perguntou. Legal. Tá? Minha opinião sobre isso. Legal. Fruto é a origem de muito burnout. É a origem de muita ansiedade. Você faz teu próprio salário. Então, eu não vou te pagar um salário fixo, eu vou te pagar uma merreca e dane-se. Se vira. Isso é cruel. Concordo. Isso é cruel. Concordo. É desumano. Porque ele vai conseguir. Mas a que que custo? custo? A que custo? Né? Então, minha opinião. Quase um brinde. Agora, o que eu tenho visto praticado no mercado, tá? E aí eu vou trazer um recorte específico, porque eu não tenho memória para decorar muitas coisas. Mas um mercado que tem vagas que têm surgido com frequência e que eu tenho percebido em vários lugares, ABC, São Paulo e alguma faixa do interior. Pode não ser interessante para quem esteja ouvindo agora, mas é vendedor da área de frigoríficos. Olha só. Sério? Não sei se está aumentando a demanda de carnes congeladas ou de peixes, o que é que está acontecendo, mas tenho visto muito vendedor de frigorífico, vendedor para frigorífico. Tanto equipamentos e maquinários quanto o produto sendo comercializado. Tenho visto muito esses 2 cenários. Essa semana, em especial, foram 27 vagas. Caraca, que legal. Para essas regiões. Essa semana, 27 novas vagas. Olha só. E mecânico de refrigeração. Ok. Né? Bem a cadeia mesmo, a cadeia, né? Bem a cadeia. É bem interessante. Para eles tem um mínimo que... Vaga bem descrita, outra coisa, posso dar um recado para os RHs? Por favor. Vaga bem descrita, vaga bonitinha, fala o salário sim. Boa. Tá? Boa. Não fica com fica até o final, curte e compartilha, a última dica é importante. Sabe, essa coisa de ficar aprendendo segurando a pessoa a audiência, até o fim, né? segurando a audiência. Cara, não é sobre mídias digitais, é sobre a vida de uma pessoa. Decisões que ela tem que tomar. Bota, por favor, o salário na descrição da vaga. Porque já recorta. Exato. Já recorta. Dá menos trabalho para quem está fazendo a triagem e para quem está procurando também. Honestidade. Não é muito animador, mas assim, tem sido em média 1,5 a 2 mil mais comissão. E aí a comissão a gente não tem. Eu, de novo, minha opinião, ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Por favor. Eu acho isso cruel também. Porque é uma expertise que você traz, é uma bagagem que você traz enquanto funcionário, enquanto vendedor, que não está sendo observada. Então... Putz. eu acho que é cruel. Sim, para você que está assistindo a gente sempre faz aqui o programa olhando num cronômetro, por compromisso de ter esse programa de 1 hora. Só que eu vou puxar um negócio aqui que eu vou correr o risco. Eu vejo muito cruel certas vagas de vendas que parece que a empresa está querendo um sócio no risco e não um vendedor, não uma vendedora. Né? Um fixo muito pequeno, uma comissão bem audaciosa, mas
cara, você olha, não tem estrutura para gerar aquele resultado. E aí é essa questão que você trouxe. Esse vendedor, essa vendedora, nos primeiros meses, assim que ele fizer a primeira rampagem, ele vai chegar naqueles resultados. Legal? Mas o que acontece? Quando eu estou pagando um fixo muito baixo e estou colocando todo o esforço em comissionamento, legal? Eu não contratei um vendedor ou uma vendedora, eu contratei um sócio que está comigo no risco. Exato. Porque se ele conseguir alcançar o cliente, Bom pra caramba. se ele conseguir vender, se o cliente pagar, aí é que um pedaço... Não, mas eu tô te pagando aqui, pagar no prazo. E não sair dentro de outro prazo. Você entendeu? E não cancelar pedido depois. Somente excer todas essas questões, esse vendedor vai atingir aquele padrão de retirada, de salário que ele precisa ter. Cara... Isso é sociedade no risco, bicho. Não é um cargo de vendedor-vendedora. E aí eu pergunto, ainda existem muitas vagas que são colocadas dessa forma, Lilian? Infelizmente, Hugo, infelizmente sim. Muitas são assim. E as que não colocam qual é o salário pretendido, oferecido, vão ficar cozinhando esse vendedor até a última etapa do processo para falar o salário só lá no final. Então, assim, não tá legal. Esse processo todo não tá legal. Não é uma exclusividade da área de vendas, outras áreas estão assim também. E você falou de estar no risco junto, seria muito mais honesto, né? Se a empresa colocasse, buscamos investidores de vendas, né? Sim. Você vai aqui investir seu tempo, investir seu dinheiro, porque se todo o alinhamento astral funcionar, você ganha aí uma coisa bem legal. E um dos primeiros episódios que nós gravamos foi exatamente sobre isso. Porque assim, o cara vai começar a dar resultado quando? Depois de 30 dias, de 60 dias? Mas depende também, né? Depende muito do ramp-up. E aí é um outro assunto. Como que a gente faz o ramp-up, como que a gente faz o treinamento inicial desse cara. Mas nesse período inicial em que ele está com essa ajuda de custo baixo, a conta de luz está chegando, o sapato dele está gastando, a roupa, o filho está crescendo, a comida não sei o quê. Ele paga essa conta como? Ou ele está trabalhando em outro lugar, ou ele está realmente tirando do bolso dele e investindo na tua empresa. Sim. Não tem como ser, não tem outra lógica, cara. Então, mas espera aí, o cara ele está investindo, então entenda que é como ela falou, é um investidor no teu negócio, não é um vendedor que vai vender para você. Ou você quer alguém com pensamento de dono. Eu quero alguém com pensamento de dono. Maravilhoso. Sabe o que eu acho legal? Tem muito cara que fala assim, eu quero alguém com pensamento de dono. Só que ele chega às 10 horas, sai às 4. Qual é o pensamento de dono? Ele é o dono. Ele chega às 10, sai às 4, não trabalha final de semana, e ele quer alguém com pensamento igual a esse? Não, você não quer alguém com pensamento de dono. Você quer alguém que trabalhe do jeito que você não está trabalhando. E que não sorria. É isso? E que sorria, que feliz. Sorria. Isso é também crônico. Olha... Não tá fácil, hein? Tá fácil. Que bom, temos trabalho, hein? Cara, temos oportunidades. Dono, pensamento de dono, vestir a camisa. Vestir a camisa. Gente. Pera lá, vamos virar a página, né? Mas a sua é P, a minha é GG. Não cabe a sua camisa, querido, em mim. Eu acho que eu no começo falei o nome errado da tua consultoria, que eu falei o Human Bright, não, é o Human Bridge. Bridge. Nós somos ponte. Então, assim, conta das pontes que a Human Bridge tem feito. Como é que é o trabalho de vocês nessa questão cultural para as empresas? Vamos lá. A Human Bridge nasceu do desconforto do que a gente vê no mercado acontecendo. Então, nós nos juntamos para ser essa ponte humana. Muitas empresas falam, o nosso maior ativo são pessoas. Mas se você vai olhar o budget de RH para treinamento e desenvolvimento, por exemplo, ele não existe. Aqui a gente valoriza a opinião do funcionário, mas só nas reuniões que acontecem uma vez por mês. O resto do mês fica quietinho e faz aí o teu trabalho. Então, a gente busca essa conexão real, genuína entre pessoas que comandam e pessoas que produzem, para que isso seja mais equitativo. O que é que o mercado, uma ponte entre as pessoas da empresa e as pessoas do mercado, né? Como é que o posicionamento estratégico da tua empresa vai demonstrar que você é um lugar desejável para as pessoas virem trabalhar ou não? Sim. Então, está tudo conectado, sim, né? Sim. Desde o marketing da empresa, as vendas da empresa, tudo isso tem que falar uma mesma linguagem.
E a Roman Bridge trabalha muito nesse sentido. Então, a gente tem, em especial, tá? Diagnósticos reais e profundos para que você entenda o que é que está pegando na tua empresa. Se são pessoas, se são gestores, se é realmente um furo no teu financeiro, se o teu TRE que não está legal, o que é que está pegando na tua empresa? Então, esse primeiro diagnóstico vai demonstrar para a liderança exatamente por onde ela pode começar. E a gente gosta de entrar com o 20-80, né? A regra de Pareto, que é que 20% de esforço vai te trazer os 80% de resultado inicial, para você ter mais gás e mais energia para conseguir mais ainda. E a gente trabalha bastante também com certificação. E tudo o que a gente faz é focado em sustentabilidade. Negócios sustentáveis, pessoas sustentáveis, processos sustentáveis. Não é aquilo que vai dar um boom de motivação, engajamento na tua equipe, e daqui a uma semana todo mundo volta para o normal. É o que a gente vê na maior parte por aí. Então, como é que a gente transforma isso tudo em sustentável? E aí, através de treinamentos, de projetos, de programas, de jogos corporativos que a gente desenvolve com a empresa e não para ela. Então, a gente tem produto de prateleira? Claro que tem. Mas a gente sabe que não vai funcionar. Porque vai depender da tua cultura, vai depender do olhar das pessoas para a tua empresa, para aquilo funcionar ou não. Então, a gente personaliza tudo o que é personalizável, focando nos resultados mais positivos e produtivos. Excelente. Antes da gente ir para a pergunta final, eu lembro que vocês têm uma experiência muito legal em indústria, né? Um mercado industrial é bastante de vocês, e agências de marketing e comunicação também, né? E isso que é legal, porque eu sou uma das sócias, Marta Guttiardi e Henriane, que são as Morelli, somos nós três, cada uma de nós vem de uma experiência. Eu venho da indústria, Marta também tem bastante passagem na indústria. E Marta e Henriane têm muita experiência com agências de marketing, que são universos completamente diferentes. Legal. Então, para quem conhece esses dois mercados, você imagina um programa ou um treinamento que vai funcionar do mesmo jeito nesses dois lugares? Impossível. Vendas, outro caso. Eu posso treinar pessoas do mesmo jeito que eu treino administrativo? Não. É outro cenário, é outro mindset. É um mindset. Então, a gente tem que considerar este universo e fazer um programa, um treinamento, um diagnóstico com esse cenário e não para esse cenário. Então, esse é o nosso maior diferencial, eu acho, que a gente construi junto. De verdade, e não só naquela frase bonitinha para colocar no Instagram. Muito bom, muito bom. Por mais pontes dessa. Por mais pontos como essa. E olha só, tudo que eu falo, né? Papo bom, passa a hora inteira né? Minha amiga Lilian Toledo, afinal de contas, nossa pergunta final aqui do nosso programa. Depois de todo esse papo bom sobre recrutamento, seleção, sobre todas as questões de vendas, afinal de contas, o que não fazer em vendas? Para quem é o profissional de vendas, o que não fazer em vendas? Não pense só naquilo que você faz. Pensa naquilo que você é, naquilo que você quer ser. E isso tudo te compõe. Saber vender é uma coisa, ser a pessoa que constrói pontes entre necessidades e produtos e soluções é ser uma pessoa muito maior e muito melhor naquilo que você faz. E para as empresas, não descrevam só o que você quer que as pessoas façam, descrevam também quem você quer que elas sejam. Genial. E preparem esse terreno para elas também. Então, o que não fazer em vendas, não olha só para um lado. Genial, olha, senhoras e senhores. Obrigado Lilian Toledo. Obrigado por este brilho no olhar quando você fala de pessoas, porque não são todos os que sentam aqui que têm o mesmo brilho. Obrigado. Obrigado, que o mundo tenha mais dessas pessoas e que você consiga fazer com que a sua mensagem se amplie cada vez mais. Obrigado. Sejamos pontes. Sejamos pontes. Onde se encontra Lilian Toledo nas redes sociais, a tua empresa? Como é que a gente acha vocês? No Orkut, tô brincando. Que medo que isso é que ele falou de Facebook. Pois é. E eu também tô lá, mas eu acho que fica fácil de me achar como Lilian Toledo, porque com Y não é tão comum, é mais fácil, então
Lilian com Y no primeiro Li, Toledo no LinkedIn, mas em todas as redes sociais como Human Bridge, vocês também encontram a gente. O meu Instagram não é um Instagram muito organizado, ele é bagunçado, vai ter comida, cachorro e trabalho. Lá eu sou LY_Toledo. E se der uma stalkeadinha, você me encontra. A gente não é difícil, não. A gente é facinho. Muito obrigado demais pela tua participação. Adorei estar aqui. Vamos falar sobre causos um dia, sobre os outros causos de contratação. Eu acho que esse é um assunto que vale a gente pegar ele mais pro final do ano, ter uma leitura do ano inteiro sobre ele, para preparar a turma para 2026, que daqui a pouco chega. Piscou, chegou. Muito obrigado por esse contato tão sincero. Imagina, um prazer ter você. Valeu demais. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado. Foi Prazer muito enorme. bom. Valeu mesmo. É isso, Hugo. E é isso aí. Finalizou mais um. Mais um Que Não Fazer em Graças Vendas. Muito obrigado você por participar de mais esse episódio com a gente. Só pra gente falar rapidinho, onde você acha Luiz Schmidt nas redes sociais? Luiz Schmidt no Instagram, tô lá no LinkedIn, também no TikTok. O pessoal do TikTok tá começando a comentar. Valeu, galera. Estão comentando, bacana. Tem um pessoal que não gosta, mas tem outros que gostam. Que bom, é isso aí. Tamo junto. E você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram. Vem conversar com a gente, vem, sugira temas, sugira participantes, vai ser um barato conversar com vocês, beleza? E até a próxima semana com mais um O Que Não Fazer em Vendas para vocês. Até lá! Valeu! Valeu.